De acordo com notificação emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral e recebida pela Câmara de Vereadores de Jataí, o vereador Gênio Eurípides deve deixar o mandato ainda esta semana, para que o suplente do PMDB, Carlos Miranda, assuma o cargo a partir do dia 20. Gênio Eurípides havia sido eleito pelo PMDB e durante o exercício do mandato mudou de partido, passando para o PSDB, o que o levou a enfrentar um processo por infidelidade partidária. Gênio explica que há tempo sentia um descontentamento com as oportunidades que vinha tendo dentro do PMDB e o porquê de ter escolhido o PSDB. Então eu entendi que eu estando lá no PSDB, como candidato ou não, eleito ou não, eu teria mais condições de acompanhar alguns projetos de Jataí, ligado ao governo, com os quais eu tinha um interesse maior por serem oriundos de projetos meus aqui na Câmara de Vereadores. Então, como eu tinha projetos junto ao governo, pedidos meus aqui, como tem projetos de Jataí ligados ao governo do estado em andamento e alguns já cumpridos, como é o caso do asfaltamento da Estrada Velha de Caiapônia, a construção aqui da Escola Século XXI, essa coisa toda. Então eu pensei comigo, então tá, de bom tamanho, vamos permanecer e não vou contestar não, vamos para o PSDB. Até porque poderia ter uma certa luz eleitoral para mim em 2016, no PSDB. No PMDB, essa luz para 2016, principalmente para cargos no executivo, prefeito, vice-prefeito, eu não via a menor chance, porque o próprio prefeito já tinha dito na imprensa que ia trabalhar o nome do ex-deputado, do deputado federal para a sua sucessão, o que não vai nenhum desagrado de minha parte, né? O vereador disse que sabia dos riscos que essa mudança de partido traria, já que a lei é clara quanto a isso, mas acreditou que seus argumentos seriam considerados no momento do julgamento. A lei é clara, você perde o mandato quando você muda de partido, porém você pode fazer a sua defesa, mostrar por que você está saindo do partido. Então eu fiz a minha defesa. Mostrei que foram os descontentamentos ao longo do tempo, mostrei que Jataí está virando uma familiocracia no poder, que eu sou contra aquilo. Citei no processo que eu havia perdido no diretório, na condição de ser candidato a prefeito, eu perdi para o Alcântara, que depois veio perder para o Fernando da Folha, que eu havia perdido aqui a eleição para a presidência da Câmara nesse último mandato, por ingerência do PMDB em cima da hora. Então, de maneira que eu fiz essa argumentação factível, e o advogado captou isso e apresentou a minha defesa. De acordo com Gênio, a ausência de sua principal testemunha, o prefeito Humberto Machado, nas duas audiências que ocorreram com a Justiça, pode tê-lo prejudicado. O prefeito ia contar a história certinho, e aí o juiz ia analisar. Então se eu ia perder mandato ou não, né? Bem, por que o prefeito? Já disse, porque era meu amigo de fé, irmão camarada, né? Outra coisa, eu vi que o prefeito estava um pouco também magoado com o PMDB. Tanto é verdade que ele não votou no PMDB. Ele não abraçou a candidatura do Íris Rezende em Jataí. Ele não foi para passeata, receber o Íris Rezende lá no aeroporto, devolver o Íris Rezende lá no aeroporto, passear, votar nele. Como também não participou da campanha do PT em Jataí, né? O PT tem virtudes, mas o grupo da prefeitura não reconheceu isso, não trabalhou também para a candidata do PT. Então, eu percebia que o prefeito também tinha alguma contrariedade com o PT e fui para o PSDB até para trabalhar a vice-governadoria para o Humberto Machado. Ele não pode negar isso. Eu contornei essa situação junto com o Marconi. Marconi aceitou o Humberto como vice na chapa dele, com testemunhas e tudo aqui. Então eu fui, abri essa porteira, abri essa frente, mas naquela semana o Humberto também não pôde aceitar essa candidatura de vice. Estava muito choroso, lamentoso, com o pai na UTI. Tá,
Tudo bem, passou essa parte. Aconteceu que na hora das testemunhas comparecerem, compareceu o João Rosa, que fez a defesa que pôde, e o Humberto não pôde comparecer. Conseguimos lá que o juiz desse um outro prazo para o prefeito comparecer para fazer a sua defesa em torno da minha pessoa. O prefeito não compareceu, né? Tudo bem, ele me deve essa explicação. Uma hora a gente vai poder conversar debaixo de uma árvore sobre essas questões todas, quem sabe até aparar essas arestas que estão fazendo aí eu perder o mandato. Como a decisão da Justiça Eleitoral em primeira instância não foi favorável ao vereador, ele aguarda agora o julgamento de um recurso junto ao TSE. A lei permite que você recorra ao Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. Foi o que o meu advogado fez. E nós estamos aguardando esse resultado até para mim responder esse processo no exercício do mandato de vereador. Mas eu estou aqui dando essa entrevista ciente que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para mim continuar nesse cargo. Quem é meu sucessor está interessado em assumir. A Câmara está interessadíssima que eu saia daqui para poder, um voto a menos na sucessão da Câmara. Gênio faz questão de frisar que não está deixando o cargo por motivos de corrupção e diz que sai de cabeça erguida. Estou tranquilo, cabeça erguida, não tem mágoa, dormindo bem, sabe? E pensando assim que as coisas vão se encadeando, né? As coisas, não há causa sem efeito, não há efeito sem causa, né? Tudo acontece, não cai uma folha sem uma razão para cair, eu entendo assim, e fiz o dever de casa até então. Então estou com a consciência tranquila. Eu acho que as pessoas puderem entender bem essa situação da perda do mandato. Da perda do mandato, acho que o professor entendeu bem. Estou deixando a Câmara por questões que envolve uma legislação, que envolve a lei da mudança de partido. Então, quando eu mudei de partido, eu sabia que poderia acontecer essa situação. Eu apenas estava um pouco tranquilo, porque tinha para me defender o próprio prefeito, que conhece muito bem a minha história, e ele não pôde ir lá me defender. Então, estou dançando, mas não estou dançando o samba da omissão. Eu estou tranquilo quanto a isso.